Olá, Amazonas! Estamos de volta para mais uma aula de matemática, hoje com Praticando. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos dar início aí às nossas atividades de hoje. Então, vamos ver o que nos aguarda aí. Então, no Praticando de hoje, a questão 1 vem do Brasil Escola, né? Diz o seguinte: a respeito das características do ponto em geometria, assinale a alternativa correta. Letra A. O ponto pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras, como retas e planos. O ponto não pode ser definido, mas algumas de suas características podem ser usadas para diferenciá-lo de outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão garante que não há medidas possíveis nos pontos, que não haja medidas possíveis nos pontos. Na letra C, temos o seguinte: o ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. Letra D. O ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem formato, o que garante a precisão de seu uso nas localizações geográficas. Pessoal, vamos pensar um pouquinho aí, é importante essa parte de definição e conceito. Vou pedir aí para o diretor ficar intercalando as cartelas para que vocês possam pensar direitinho. Então, mãos à obra e até a interatividade.
Pois bem, estamos de volta agora para a nossa interatividade, espaço aberto aí para os nossos alunos exporem as suas respostas. Então vamos ver como é que está a participação aqui. A Luane, né? Nathalie, letra D. Girlane, letra D. Vamos ver se tem mais alguém. Eliade, letra D. José Lima de Souza, letra D. Vamos ver se tem mais alguém. Luiz Julianita Manaus, letra D, né? Luiz Ricardo, letra D também. Júlia Anitta, letra D. Maria Eduarda, letra D. Milena da Silva também, letra D. Beleza? Tem mais alguém não? Muito bem, então vamos para a correção. Será que é a letra D mesmo? Vamos lá. Então, como o nosso gabarito aqui diz o seguinte, né? O enunciado, né, fala a respeito das características do ponto, de geometria. Vamos assinalar a alternativa correta. O ponto pode ser definido como uma menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras como retas e planas, certo? Quando a gente fala aqui que o ponto é menor, a gente já descarta aqui essa alternativa, né? Lá na frente nós vamos saber por quê. O ponto não pode ser definido, mas algumas de suas características podem ser usadas para diferenciá-lo de outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão garante que não haja medidas possíveis no ponto. Aqui, ó, também já descarta a definição de ponto. A ideia da alternativa correta, né? Letra C. O ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. Também não tem nada a ver isso daqui, né? Letra D. O ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem formato, o que garante a precisão de seu uso nas localizações geográficas. Corretíssima aí, pessoal, que respondeu a letra D, né? O ponto ele não possui definição, ele não tem como ser definido, ele não tem área, não tem espaço, né? Não tem volume. Ele é chamado de ente primitivo porque ele por si só se define, né? Beleza aí, parabéns a todos que participaram. Peço desculpa aí para aqueles que responderam, eu não tive a oportunidade de mencioná-los, mas continue participando que uma hora sai. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Né? Vem daqui do Centro de Mídia, diz o seguinte: das afirmações a seguir, qual é a única verdadeira? Se duas retas RS são paralelas, então existe pelo menos um ponto em comum entre elas. Letra B. Se duas retas RS são ortogonais, pode-se afirmar, então, que ambas as retas encontram-se necessariamente no mesmo plano. Letra C. Dada duas retas RS coincidentes, elas possuem apenas um ponto em comum. Letra D. Retas perpendiculares formam entre si um ângulo de 90 graus e estão contidas no mesmo plano. Alunos, vamos botar aí os neurônios para funcionar e voltamos na nossa interatividade.
Pois bem, estamos de volta aí para a correção, né? No entanto, né, como sempre, vamos fazer a nossa interatividade para ver aí a opinião aí, a resposta dos nossos alunos com relação à segunda questão do praticando de hoje. Então, nós temos aí a Ingrid dizendo que é a letra A, né? Eu vi o pessoal respondendo muito aí antes. O Cauane, né? Letra D. O Tiago, letra D. Quem mais? A Ludmila, alternativa letra D. Aline, né? Vitor, letra D também. Julianita, letra D. Celso Henrique, letra D. Muito bem. Pessoal, eu gostaria que vocês procurassem entender aqui que o momento da interatividade é um momento aberto, um espaço aberto para que vocês exponham os seus resultados e ou dúvidas se porventura existirem. Então, por favor, evitem conversas paralelas ou conteúdos, né, assuntos que não tenham nada a ver com o conteúdo da aula, tá ok? Vamos respeitar aí o espaço dos demais colegas que querem participar. Na boa? Beleza? Muito bem. Vamos então para a correção aí da nossa interatividade. Na questão 2, né, nós temos o seguinte, né, das afirmações a seguir, qual é a única verdadeira? Letra A. Se duas retas RS são paralelas, então existe pelo menos um ponto em comum entre elas. Se duas retas RS são ortogonais, pode-se afirmar, então, que ambas as retas encontram-se necessariamente no mesmo plano. Letra C. Dadas duas retas RS coincidentes, elas possuem apenas um ponto em comum. Letra D, as retas perpendiculares formam entre si um ângulo de 90 graus e estão contidas no mesmo plano. Então, a alternativa correta é realmente a letra D, né? A letra A é incorreta porque se duas retas são paralelas, elas não possuem um único ponto em comum, ou seja, R interseção R é um conjunto vazio. A letra B também é incorreta porque se duas retas são ortogonais, elas podem perfeitamente encontrar-se em planos diferentes e não necessariamente, né, em planos no mesmo plano. Letra C, incorreta também porque se duas retas são coincidentes, né, elas não vão possuir um único ponto em comum, elas vão possuir, né, vários pontos em comum. Não pode ter um único ponto em comum. Letra D, correta, né, porque se duas retas são perpendiculares, né, é quando elas estão no mesmo plano, né? Elas são coplanares e formam ângulos de 90 graus. Beleza? Vamos então agora para a nossa próxima questão. Vamos ver aí. Então, vamos prestar muita atenção nessa questão aqui, tá? Observando a imagem a seguir, é correto afirmar que: letra A, as retas F e G são paralelas. Letra B, as retas F e H não são paralelas. Letra C, as retas H e J são perpendiculares. Letra D, as retas G e J são concorrentes. Pessoal, vamos prestar atenção aí na figura e após aí o desenvolvimento, nós nos vemos na interatividade.
bem, estamos de volta aí para a nossa interatividade da nossa terceira questão. Vamos ver aí a participação de vocês aí no chat. Começando por quem? A Sara, né? Amorim dizendo que a alternativa correta é a letra A, lá da Escola Estadual Arthur Soares Amorim. Eduarda Luiz, né? Da Rocha, da Escola Estadual Barão, acredito que seja Barão do Rio Branco, né? Dizendo que a questão 3, a alternativa correta é a letra A. A Emily também dizendo que é a letra A. Keren, né? Rebeca também dizendo que é a letra A. Manuele dizendo que também é a letra A. A Nathalie dizendo que é a letra B. O Elton dizendo que é a letra A. Muito bem, pessoal, vamos para a correção dessa questão? Muito bem. Então, observamos a imagem e tal, a seguir. Então, é correto afirmar que, letra A, as retas F e G são paralelas. Pessoal, para elas serem paralelas, F e G, elas não podem ter pontos em comum. Então, ó, essa alternativa aqui, ó, não é correta. Nós podemos observar pela imagem, ó, que bem aqui, ó, a reta F e G, reta F está aqui e reta G. Elas possuem ponto em comum, então elas não podem ser paralelas, tá? As retas F e H não são paralelas, olha só. Está aqui a reta F, está aqui a reta H. Pelo que nós vimos na aula de ontem, se elas possuem a mesma inclinação, né? Ou seja, o mesmo ângulo aqui de inclinação, elas vão possuir a mesma distância, né? Infinitamente. Então elas não vão ter ponto em comum, então elas são paralelas. Então essa alternativa aqui também, ela não está correta, tá? Letra C, as retas H e J são perpendiculares? Olha só. Reta H, reta J. Observe que elas estão aqui, ó, no mesmo plano e bem aqui, ó, estão formando um ângulo de 90 graus. Então, ó, essa alternativa aqui, ó, ela é a correta. É a letra C. Elas são perpendiculares, né? As retas G e J são concorrentes. Se elas tivessem concorrentes, né? Elas teriam um ponto em comum, ó. A G passa bem aqui, a J passa lá do outro lado. Então, elas não têm ponto em comum. Então, a alternativa correta é a letra C. Por isso que eu digo, pessoal, quando vocês estiverem fazendo interpretação de imagens e associando elas com as classificações, seja de pontos, sejam de planos, sejam de retas, é muito importante você fazer uma análise da imagem para que você possa ter uma conclusão concisa. Beleza? Vamos para a nossa próxima e última questão. Questão de número 4. Veio daqui do Centro de Midas. Também diz o seguinte: duas retas dadas RS são classificadas como coincidentes se formarem um ângulo de 90 graus, B, não possuírem nenhum ponto em comum, C, possuírem um único ponto em comum, D, possuírem todos os pontos em comum. Alunos, vamos pensar e nos vemos na interatividade.
Ok, alunos, estamos de volta para a interatividade da nossa última questão. Questão de número 4. Vamos ver aí a participação de vocês pelo chat. Correto? Nós temos aí o Cauane, né? Dizendo que é a letra A. O Felipe dizendo que é a letra D. Gabriele, né? Letra D. Jennifer, letra D. A Sara, da Escola Estadual Arthur Soares Amorim, dizendo que é a letra D também. O Rafael, também a letra D. Samily, letra C. Muito bem. Vamos lá para a correção da nossa última questão. Então, né, dadas duas retas paralelas, RS, são classificadas como as coincidentes se formarem um ângulo de 90 graus, de forma alguma, né? Se elas formarem um ângulo de 90 graus e estiverem no mesmo plano, elas são perpendiculares. Não possuem nenhum ponto em comum, também de forma nenhuma. Se elas não possuem ponto nenhum em comum, elas são retas paralelas. Possuem um único ponto em comum? Também não. Se elas possuem um único ponto em comum, elas são chamadas de concorrentes. Né? Possuem todos os pontos em comum. Perfeito, porque nesse caso, podemos até afirmar que as retas RS, né, são iguais, né? Ou seja, elas possuem todos os pontos em comuns. Queridos alunos, essa foi a nossa aula do Praticando de hoje. Na sequência, vocês vão ficar com a aula de língua portuguesa do 9º ano com a professora Risonilde. No mais, até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.